E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de eu começar a falar sobre o vídeo, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Não se esquece de inscrever também no canal, tá bom? Para você que tá chegando agora, tem a opção de ativar o sininho. O que é essa opção? É que assim que eu postar vídeo, já chega automaticamente no seu celular. Nem precisa você ver a prévia lá na outra rede vizinha. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? Recomeço. Essa história tinha tudo para ser estilo Mamão com Açúcar, porém deu uma desandada inteira e entrou na playlist Recomeço. Eu espero que vocês gostem da história e no final teremos aqui eu contando para vocês o que é que eu achei, tá bom? Tchau! 3 meses depois de terminar com meu sugar daddy da máfia, acidentalmente usei o cartão dele para comprar uma caixa de camisinhas. Logo depois, ele me mandou uma mensagem. Quem é melhor, ele ou eu? Eu ignoro. Naquela noite, depois de uma viagem de negócios, volto para o hotel e encontro uma figura alta bloqueando meu caminho. Ele é magro, de traços marcantes e afiados, o tipo de homem que vive na fronteira entre tiroteios e poder. Até o cansaço o acompanha como pressão, não como fraqueza. Ele deveria estar em uma cidade a milhares de quilômetros de distância, governando seu império do submundo. Mas agora, Don Greenholt, o poderoso chefe de uma família mafiosa, está diante de mim, como se tivesse cruzado todos os limites do mundo apenas para obter uma resposta. De mim. Kristen. Ele chama meu nome em voz baixa, com um tom áspero. Você está brincando com fogo. Antes que eu pudesse responder, ele agarrou meu pulso e me empurrou direto para dentro do quarto, me pressionando contra a janela do chão ao teto do hotel. Sua respiração pesada preenche meu ouvido. Ele pode fazer isso com você também? Mordo o lábio e não digo nada, secretamente satisfeita com o ciúme dele. Depois que termina, ele se encosta na cabeceira. O desejo em seus olhos verdes desaparece aos poucos, dando lugar à calma e perigosa compostura de um dom da máfia que controla tudo. Ele me olha como se eu fosse uma transação que precisa ser encerrada. Kristen, ele diz, vou me casar no mês que vem. Essa é a última vez. Eu congelo. Parece que um balde de água gelada é derramado sobre minha cabeça, congelando-me do couro cabeludo aos pés. Damien se levanta da cama. Um momento depois, o som da água correndo vem do banheiro. Deito nos lençóis bagunçados, olhando para a luz do teto até meus olhos arderem. Então eu nunca ia me tornar a dona dele, não é? Não consigo mais me lembrar exatamente de como terminamos meses atrás. Só lembro que tivemos uma briga enorme, porque ele nunca diz que me ama. Com raiva, sugeri que terminássemos. Ele não me confortou, nem perguntou o motivo. Apenas disse: Você tem certeza disso? Assenti. Depois, voei para Nova York em uma viagem de negócios, em silêncio. Achei que a distância me ajudaria a superar isso, mas eu estava errada. Nos últimos 3 meses, mergulhei em um trabalho sem fim, tentando me anestesiar. Mas, sempre que paro, minha mente se enche dele. Então, hoje, usei deliberadamente o cartão que ele deixou na minha casa em uma loja de conveniência só para ver como ele reagiria. E ele veio. Ele veio até aqui durante a noite, direto para o meu hotel. Achei que íamos nos reconciliar. Em vez disso, depois de uma noite selvagem, ele me diz que vai se casar. Que idiota. Quando Damien sai do banheiro, está usando apenas uma toalha. Suas costas e seus ombros musculosos parecem lisos e poderosos sob a luz fraca. Ele vai até a cama e me olha, ainda paralisada, franzindo levemente a testa. Vai tomar um banho. Levanto-me mecanicamente. Minhas pernas mal conseguem me sustentar. No segundo seguinte, ele dá um passo à frente e me pega nos braços, levando-me até o banheiro. Como inúmeras vezes antes, ele espreme gel de banho na palma da mão, faz espuma e lava cada centímetro de mim. Seus movimentos são gentis, quase cuidadosos, como se eu fosse algo frágil. Mas meu coração parece estar se partindo, incapaz de respirar. Ele me enxágua, desliga a água e me envolve em uma toalha sem dizer uma palavra. Fico ali, com o cabelo molhado grudado nos ombros, observando-o caminhar em direção à porta. Parabéns. Minha voz sai rouca, quase irreconhecível. Ele para. Vira a cabeça levemente. Suas sobrancelhas se franzem quase imperceptivelmente, como se estivesse confirmando o que acabou de ouvir. Depois de um momento, sua garganta se move. O que você disse? Parabéns pelo casamento. Forço um sorriso. Ele me olha por alguns segundos, com um olhar escuro e indecifrável. Vá dormir cedo, ele diz. Vou arrumar um quarto ao lado. Já estou acostumada com isso. Ele dorme leve e não gosta de ter ninguém ao seu lado. Ao longo dos anos, depois de cada encontro, não importa o quão exausta eu esteja, sempre passo para a sala ao lado. Na manhã seguinte, o céu já está claro quando acordo. Pego meu celular. São 9h30. 3 mensagens não lidas de colegas. Kristen, onde você está? Hoje é o dia em que o diretor anuncia sua promoção a líder de programa. De repente, sento-me na cama e corro para me arrumar. Na noite passada, Damien me exauriu até cerca das 3 da manhã, e só consegui dormir quase 2 horas depois. Meu corpo inteiro parece ter sido atropelado por um caminhão. Quando termino de me arrumar e desço correndo, imediatamente vejo um Maybach preto estacionado na entrada do hotel. A janela desce lentamente. Damien está sentado no banco do motorista. Damien está usando uma camisa preta hoje. As mangas estão casualmente arregaçadas até os antebraços, revelando linhas firmes e definidas de músculos. Ele inclina levemente a cabeça na minha direção. Entra, eu te levo. Instintivamente quero recusar, mas ele já está abrindo a porta do passageiro. Depois de uma breve hesitação, entro. Enquanto aperto o cinto, evito deliberadamente olhar para ele. Só me deixe na emissora. Ele não responde. Apenas liga o carro. O trajeto inteiro é silencioso.
Apenas o leve zumbido do ar-condicionado preenche o espaço entre nós. Viro-me para olhar pela janela. A paisagem da cidade fica cada vez mais distante, borrada pelo movimento. O prédio da emissora de TV fica cada vez mais perto. A 2 quarteirões dali, finalmente falo. Encoste um pouco mais adiante. Damien olha para frente, mas não diminui a velocidade. Ainda não. Você não precisa me levar até a entrada. Mordo o lábio. Hoje é o dia da minha promoção. Não quero que as pessoas falem. Ele fica em silêncio por um momento e, então, para na beira da estrada. Abro a porta e saio. Obrigada, Don Grimholt, digo. Damien franze levemente a testa. Prefiro quando você simplesmente me chama pelo meu nome. Você vai se casar, não é mais apropriado. Ele não diz nada depois disso. Apenas olha pelo retrovisor, pisa no acelerador e vai embora. Felizmente não estou atrasada. Assim que entro na emissora, meus colegas vêm me parabenizar. Parabéns, Kristen. Você tem que nos pagar um café quando for líder do programa. Sorrio levemente. Vou convidar todos para jantar. O escritório está animado, até que um colega vem me chamar para ir ao escritório do diretor. No caminho, meu coração continua acelerado de empolgação. Depois de 5 anos trabalhando duro em Boston, finalmente estou prestes a garantir meu lugar nesta cidade. Mas essa sensação de expectativa desaparece no momento em que abro a porta do escritório do diretor. Kristen, após uma discussão interna, o programa Global Finance Nightline será agora totalmente assumido por Lindsay Barrett. Você a ajudará durante o processo de transferência. Eu congelo. Minha voz treme levemente. Este programa sempre esteve sob minha responsabilidade. Por que, de repente, está sendo entregue a uma recém-chegada? Mais importante, eu reconstruí esse programa do zero. Costumava ser o programa de menor audiência da emissora. Eu o transformei em um dos nossos principais programas. O diretor me olha com um toque de pena. Esta é uma decisão que veio de cima. Vendo que ainda me recuso a aceitar, ele finalmente fala diretamente. Lindsay está trazendo um investimento de $1 bilhão. Esse investimento, por si só, pode cobrir quase 10 anos de nossas metas publicitárias. Se você fosse o diretor, quem escolheria? Encosto-me na parede, minha mente fervilhando. A porta do escritório se abre novamente. Uma mulher usando um terno profissional e com longos cabelos castanhos cacheados aparece. Ela estende a mão. Oi, eu sou Lindsay Barrett. Eu a conheço. Ela é o primeiro amor de Damien, que acaba de voltar ao país. Sua noiva, sua futura dona. Os fios dispersos na minha mente se conectam instantaneamente. É óbvio quem está por trás desse investimento de $1 bilhão. De repente, riu. 2 anos atrás, lutei com unhas e dentes para conseguir patrocínio para o meu programa e só consegui um contrato de 10 milhões com a empresa de Damien. Naquela época, eu era grata além das palavras por aqueles 10 milhões. Agora, para Lindsay, ele investe $1 bilhão. 10 milhões e $1 bilhão. No mundo dele, eu valho apenas 1/10 do que ela vale. Não. Talvez nem isso. Ainda estou furiosa demais para deixar isso passar, então vou até a empresa de Damien para exigir uma explicação. A recepcionista me reconhece e me deixa passar sem dizer uma palavra, como se já estivesse acostumada com meu relacionamento especial com aquele lugar. O elevador sobe lentamente. Os números aumentam diante dos meus olhos, acompanhando minha respiração cada vez mais apertada. Último andar. As portas se abrem. Um ar frio, misturado ao cheiro de cedro e papel, sai rapidamente, pesado e sufocante. A secretária não pergunta nada. Ela simplesmente me conduz até a grossa porta de madeira. Ele está lá dentro. Damien está sentado atrás de uma grande mesa, lendo alguns documentos. Ele nem sequer olha para cima. O que você precisa? Minha garganta aperta. Contenho as lágrimas. Mesmo assim, minha voz falha. Há tantas vagas na emissora. Por que você teve que pegar o meu programa e entregá-lo a ela? Damien finalmente levanta o olhar e encontra o meu olhar calmo. Porque ela quer. Eu congelo. Reddit contos e afins. Só porque ela quer, ele pode gastar $1 bilhão para abrir o caminho para ela. Só porque ela quer, ele pode ignorar 5 anos do meu esforço incansável e das noites sem dormir na emissora. Ele não ignora o que sacrifiquei por esse programa. Abri mão do sono, do descanso e da minha própria saúde. No meu pior momento, cheguei a perder a consciência brevemente por exaustão e acabei na UTI. Lágrimas caem descontroladamente. Minha voz treme enquanto se eleva. Damien, isso não é justo. Kristen. Ele me interrompe, ainda calmo. Coloca a caneta de lado e se recosta na cadeira. Se não me engano, havia 3 candidatos para essa vaga de apresentador quando você se candidatou pela primeira vez na emissora. Além de você, os outros 2 eram formados profissionalmente em universidades de ponta, tanto nacionais quanto internacionais. Você sabe por que você, formada em uma faculdade comunitária e em outro curso, foi contratada? Eu congelo. Ele continua devagar. Porque investi $10 milhões na emissora com uma condição. Eles tinham que contratar você. Damien me olha como se eu fosse apenas um objeto em avaliação. Kristen, não existe justiça absoluta neste mundo. Quando você estiver em uma posição que permita sentar onde eu me sento, então poderá falar comigo sobre justiça. Fico ali, sentindo como se todo o sangue do meu corpo tivesse sido drenado. Então é isso. No dia em que recebi minha carta de oferta, chorei no meu pequeno apartamento alugado durante uma noite inteira. Achei que tinha conquistado aquilo com minha própria habilidade. Mas a verdade nunca foi tão simples assim. Nem sei como consegui sair do escritório dele, completamente atordoada. As palavras dele parecem uma humilhação total, deixando-me sem ter onde me esconder. Quando conheci Damien, eu era apenas uma nova estagiária na emissora. Em um jantar de negócios, depois de várias rodadas de bebidas, o clima fica denso e desagradável. O gerente sentado ao meu lado, bêbado e encorajado, desliza a mão por baixo da mesa em direção à minha coxa. Fico tensa, tentando desesperadamente me afastar, mas não ouso fazer uma cena. Lágrimas brotam dos meus olhos enquanto, em silêncio, imploro por ajuda ao líder da equipe que me trouxe. Ele hesita por um momento. Então se vira.
Naquele momento, Damien, que mal havia falado durante toda a noite, se levanta de repente. Ele se aproxima de mim e me puxa para cima do assento. Olhando nos meus olhos avermelhados, diz: chorar na frente das pessoas assim não funciona. Então pega uma garrafa da mesa e a coloca na minha mão, cobrindo-a firmemente com a dele. Um lampejo de crueldade cruza seu rosto. Ele guia minha mão e bate a garrafa com força no homem que estava me assediando. O vidro se estilhaça com um som pesado. O homem desaba no chão. O salão fica completamente silencioso. Damien me encara sem piscar. Sua voz é calma, mas cada palavra é afiada. Essa é a única forma que funciona, entendeu? Eu o encaro, atônita. Caio diretamente naqueles olhos verdes e profundos. O barulho ao nosso redor desaparece, restando apenas o som do meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Então, quando nos encontramos novamente e Damien pergunta no elevador: você é Kristen Mercer, certo? Você consegue aceitar um relacionamento que seja apenas físico, sem amor? Na minha vida monótona e sem graça até os meus 20 e poucos anos, nada jamais brilhou tanto quanto ele. Então, naquele momento, a sinto quase instintivamente. Depois daquele dia, toda vez que dormimos juntos, Damien deixa uma quantia generosa de dinheiro na mesa de cabeceira, junto com bolsas de luxo e joias. Depois, entro em uma nova emissora. Naquela época, não sei se minha contratação foi apenas por causa do meu talento, ou se também estava ligada àquela relação invisível e não dita com Damien. O que não se pode negar é que esses anos ao lado dele são o período de crescimento mais rápido da minha vida. Por causa da proteção dele, aqueles patrocinadores e anunciantes predatórios dos jantares de negócios nunca ousam me tocar. Consigo me concentrar inteiramente no meu trabalho. Com o tempo, quanto mais tempo passamos juntos, mais nossos corpos e hábitos se sincronizam. Às vezes, ele até me busca depois do trabalho. Caminhamos juntos, fazemos compras juntos, como um casal comum e profundamente apaixonado. Pouco a pouco, começo a desenvolver expectativas que não deveria ter. Naquela noite, enquanto o vento atravessa o porto de Boston e a água brilha sob as luzes, finalmente reúno coragem para perguntar: Damien, podemos acabar com essa situação distorcida? E realmente tentar namorar de verdade? Damien fica quieto no Boston Harbor Walk, olhando para mim por um longo momento antes de falar em tom neutro. Kristen, você quebrou as regras do jogo. A humilhação e a raiva me invadem ao mesmo tempo. No dia seguinte, peço que terminemos. Por 3 meses, caímos em uma guerra fria. Estou sofrendo, me desfazendo silenciosamente, enquanto ele permanece intocado, controlando calmamente seu império do submundo, como se nada tivesse mudado. No fim, sou eu quem cede primeiro. No momento em que sou atraída pelo cheiro familiar de madeira e perfume frio, até tento me confortar. Talvez isso não seja tão diferente de estar em um relacionamento. Afinal, ao longo dos anos, nunca houve outra mulher perto de Damien. Só agora entendo completamente a verdade. Não é a mesma coisa. Por exemplo, agora que nem sou namorada dele, não tenho o direito de questioná-lo quando descubro que ele vai se casar. Eu nunca fui candidata à dona dele. Não pertenço ao mundo dele. Hoje, o programa está promovendo um grande evento ao vivo, convidando várias figuras importantes do mundo financeiro para uma mesa redonda. No entanto, pouco antes do início da transmissão, algo dá errado. Os convidados agendados não aparecem. 10 minutos antes de entrar no ar, o diretor da emissora, Cameron, encara o estúdio vazio e desconta publicamente em mim. Kristen, você é uma apresentadora experiente. Como pôde cometer um erro desses? Se você não quer esse emprego, pode sair. Mordo o lábio de humilhação e estou prestes a explicar quando Lindsay entra. Cameron, por favor, não se preocupe. Já encontrei uma solução. Os convidados originais tiveram um problema de última hora, então pedi para meu namorado trazer substitutos. Eles já estão no lounge dos convidados. Os convidados substitutos que ela traz são muito mais influentes do que os que estavam na nossa programação original. A expressão de Cameron muda imediatamente de raiva para alegria, e ele a elogia repetidamente. Lindsay se aproxima de mim, levantando a voz de propósito. Kristen, não leve a sério o que Cameron disse. Afinal, você não tem formação profissional e sua formação acadêmica não é forte. Erros assim são compreensíveis. Percebo o lampejo de satisfação no canto dos lábios dela e entendo tudo instantaneamente. Depois que ela sai, pego o telefone e digito. Os convidados que convidamos originalmente, você conhece, não é? Você fez isso de propósito? Damien responde rapidamente. Lindsay sabe do nosso relacionamento passado. Ela está chateada. Deixe que ela desabafe. Meu casamento com ela não é brincadeira. Não interfira e estrague tudo. Fecho os olhos com força. Uma ardência aguda sobe pelo meu nariz. E até minha respiração fica apertada. Então é isso. Ele faz de tudo apenas para acalmar a raiva de outra mulher, usando-me como alvo. Depois que o evento termina, sou chamada ao escritório. Antes que Cameron possa sequer começar a me repreender, entrego minha carta de demissão. Ele a encara, surpreso. Kristen, eu só disse algumas palavras para você. Você está mais temperamental do que eu agora? Forço um pequeno sorriso. Não é assim, Cameron. É uma decisão minha. Não pretendo mais ficar em Boston. Vou voltar para casa. Toda vez que me lembro do que Damien disse naquele dia, uma profunda sensação de humilhação e sufocamento surge em mim. As palavras dele parecem um lembrete constante de que, diante do dinheiro e do poder, tudo o que construí ao longo de 5 anos não significa nada. Não posso mudar o fato de que confiei nele para conseguir me manter em Boston. Então, decidi ir embora. Antes de renunciar oficialmente, ainda há algumas tarefas de transferência na emissora. Uma semana é suficiente para encerrar o capítulo de 5 anos da minha vida. No fim de semana, recebo uma videochamada da minha mãe, que, como sempre, me incentiva a sair em encontros às cegas. Desta vez, quando ela me envia um perfil, não recuso imediatamente. No dia seguinte, chego cedo ao restaurante, conforme o endereço. Logo, um homem se senta à minha frente. Kristen Mercer. Sua voz é calorosa, educada e perfeitamente controlada. Olho para cima e o observo.
Ele está vestindo um terno azul marinho escuro, com um botão casualmente desabotoado na gola, o típico visual polido de um banqueiro de investimentos. Ele curva levemente os lábios. Oi. Olá, Sr. Jameson. Kyle acabou de se sentar e começar a trocar cumprimentos quando para no meio da frase. Desculpa, fiquei meio preso no trânsito. Ele para, abruptamente. Seu olhar passa pelo meu ombro em direção à entrada, seus olhos brilhando levemente. Com licença, um momento. Ele se levanta e caminha diretamente em direção à porta. Don Sr. Grimholt, que coincidência. Não esperava vê-lo aqui. Seguindo sua linha de visão, congelo completamente. Damien está parado na entrada. Damien entra vestindo um sobretudo cinza escuro, jogado frouxamente sobre o braço. Cada movimento é casual, mas refinado, carregando o peso de alguém nascido para o poder. Lindsay está ao lado dele, segurando seu braço e sorrindo suavemente. Damien ouve a voz e se vira um pouco. Seu olhar pousa em Kyle, e ele faz um leve aceno com a cabeça. Quanto tempo, Jameson? Veio a negócios? Kyle sorri e balança a cabeça, depois olha para mim, um pouco envergonhado. Meu pai marcou um encontro às cegas para mim. Insistiu que eu viesse. Damien segue sua linha de visão. Seus olhos verdes e profundos pousam no meu rosto. Reddit contos e afins. Por um instante, ele congela. Você disse... que ela é seu encontro às cegas? Kyle assente, ainda confuso. Sim, por quê? Você também conhece a senhorita Mercer? Damien desvia o olhar de mim. Sua expressão fica fria, como se a geada tivesse se instalado entre suas sobrancelhas. Não. Intencionalmente ou não, Damien escolhe a mesa bem ao lado da nossa, separada apenas por uma divisória baixa. Quando se senta, coloca casualmente o casaco sobre a cadeira. Seu perfil fica voltado diretamente para mim. Lindsay se inclina perto do ouvido dele e diz alguma coisa. Ele acena com a cabeça de vez em quando, mas seus olhos nunca se voltam para mim. Desvio o olhar e tomo um gole de água. Senhorita Mercer? A voz de Kyle me traz de volta. Ah, desculpa. O que você disse? Eu estava dizendo, Kyle sorri educadamente. Se a gente se casar no futuro, você ficaria bem se eu trouxesse meus pais para morar conosco, para que eu possa cuidar deles. Engasgo um pouco com a pergunta. Isso não está indo rápido demais? Ainda estou pensando em como responder quando um baque surdo vem da mesa ao lado. Uma cadeira raspa alto contra a divisória, sacudindo as flores colocadas sobre ela. Todos se viram para olhar. Damien está agachado, pegando um guardanapo. A cadeira dele, de alguma forma, se moveu meio passo para o nosso lado. Lindsay agarra seu braço. O que foi? Nada. Ele se endireita. A cadeira escorregou. O garçom rapidamente se aproxima para consertá-la. Eu o xingo silenciosamente em pensamento. Depois do jantar, Kyle sai mais cedo por causa do trabalho. Fico do lado de fora do restaurante, prestes a pedir uma carona, quando um Maybach familiar para na minha frente. Damien abaixa a janela. Seus traços marcantes estão parcialmente iluminados pelo poste de luz. O que foi, senhorita? Mercer, seu par nem se deu ao trabalho de mandar você para casa? Percebo o sarcasmo em seu tom e retruco rapidamente. Quando foi que deixei de perceber que Don Grimholt fala tanto assim? Damien faz uma pausa por uma fração de segundo, então fecha a janela novamente. O carro acelera e vai embora. Durante o intervalo do almoço, sento-me no café lá embaixo da emissora, comendo uma salada, quando Lindsay se junta a mim sem ser convidada. Algum problema? Ela mexe o café lentamente. Na verdade, não. Só queria te contar uma coisa. Damien e eu vamos ficar noivos no mês que vem. Minha mão para por um segundo antes de eu continuar comendo. Ah, parabéns. Lindsay franze levemente a testa, como se minha reação calma a decepcionasse. Ouvi dizer que Damien até deixou um quarto de hóspedes para você na casa dele. Ele te disse que é um dorminhoco leve, não é? Ela diz com um pequeno sorriso. Isso não é verdade. Ele só disse isso porque prometeu que só dormiria comigo nos braços dele. Meu aperto no garfo se intensifica. Fico em silêncio por um momento. É mesmo? Mas ele também fez sexo comigo por anos. Qual é a diferença? Tapa. Uma dor aguda explode no meu rosto. Lindsay se levanta furiosa. Você apenas se aproveitou enquanto eu estava no exterior. Sua vadia sem vergonha. Não recuo. Pego meu café e o jogo diretamente no rosto dela. Ela grita enquanto o vestido branco é manchado instantaneamente. Levanto a mão para revidar, mas meu pulso de repente é preso com força. É Damien. Depois de acalmar Lindsay, ele me arrasta para um canto mais tranquilo. Fico diante dele. Ele olha para mim, com as sobrancelhas franzidas e a voz fria o suficiente para cortar. Eu não te disse para ficar longe dela? Kristen, eu já te avisei. Acabou entre nós. Pare de se entregar a fantasias irreais. Meus olhos ficam vermelhos. Você é cego? Ela veio até mim primeiro. E Don Grimholt? Disparo com a voz trêmula. Relaxe. Para mim, você já é passado. Quando vê o vermelho nos cantos dos meus olhos, ele congela por um breve segundo. Solto meu pulso do aperto dele, com lágrimas se acumulando enquanto forço um sorriso. Parabéns pelo noivado. E por favor, pare de me assombrar como um fantasma. Depois disso, dedico-me totalmente à transferência do trabalho. Damien às vezes vai à emissora buscar Lindsay depois do trabalho, e inevitavelmente nos cruzamos de vez em quando. Um dia, quando Kyle vem me convidar para jantar, ele até traz flores. Para ser honesta, não pretendo desenvolver nada sério com Kyle, mesmo que meus pais achem que ele seja uma boa combinação. Mas depois de passar algum tempo com ele, ainda não sinto vontade de namorá-lo. Com meus colegas observando, aceito as flores para evitar constrangimento. Pretendo esclarecer as coisas com ele durante o jantar. Infelizmente, meus colegas começam a provocar imediatamente. Kristen, se isso der certo, você tem que nos convidar para jantar. Desejo felicidade a vocês dois. Nesse momento, Lindsay aparece, segurando o braço de Damien enquanto os dois saem do elevador. O olhar dele pousa diretamente no buquê em minhas mãos, depois se afasta tão rápido quanto chegou. Kyle, ao notar Damien, caminha animado para cumprimentá-lo. Damien não responde.
Nem mesmo um aceno educado. Ele passa direto, sem olhar para ele. No dia anterior à minha renúncia, às 23 horas, um incêndio começa em um antigo prédio de apartamentos no centro de Boston. A notícia chega à emissora quando estou prestes a sair. O editor de plantão corre para o escritório com o rosto pálido. Há um incêndio no distrito antigo. Está se espalhando rapidamente. Os bombeiros já estão no local. A emissora quer alguém lá imediatamente. O silêncio toma conta da sala. Eu vou. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Tenho experiência. Levanto-me e pego meu crachá de imprensa. Alguns anos atrás, cobri a explosão de uma fábrica química. Eu consigo lidar com isso. O editor me olha por um momento, depois acena com a cabeça. Cuidado. Enquanto caminho pelo corredor, passos rápidos se aproximam atrás de mim. Lindsay me alcança. Espera. Eu também vou. Franzo a testa. Por que você está indo? Eu sou a líder do programa. Por que não cobriria uma grande notícia de última hora? Não me preocupo em discutir e continuo andando. No local, o incêndio é muito pior do que o esperado. Um prédio residencial de 6 andares é engolido por uma densa fumaça negra. Chamas irrompem das janelas do terceiro andar, lambendo o céu noturno. O ar está pesado com o cheiro de destroços queimados. Sirenes perfuram a escuridão. O operador de câmera inicia a transmissão ao vivo. A luz vermelha pisca. Lindsay e eu dividimos as responsabilidades. Ela faz a reportagem do perímetro, enquanto eu me aproximo com a equipe de filmagem para registrar as imagens do resgate. Agora estou no lado sudeste do prédio. Os bombeiros estão trabalhando ativamente nas operações de resgate. Vários moradores presos já foram retirados. Antes que eu possa terminar, uma parede de repente racha. Um estrondo ensurdecedor se segue, enquanto tijolos e destroços caem. A poeira enche meus pulmões. Fico presa em uma fenda estreita. Minhas pernas não conseguem se mexer. Não muito longe dali, Lindsay está caída no chão, segurando a perna e gritando. O fogo avança pela esquerda. A fumaça se forma como uma parede. Tosso violentamente, com os olhos ardendo e a garganta completamente fechada. Nem consigo emitir um som. Então, através das chamas, alguém corre para dentro. É Damien. Por um instante, algo dentro de mim se acende. Meu coração parece prestes a romper meu peito. Mas no momento seguinte, Damien se abaixa e levanta Lindsay do chão. Seus movimentos são urgentes, mas cuidadosos. Damien, estou com medo. Minha perna... Lindsay se agarra ao pescoço dele, soluçando descontroladamente. Não tenha medo, eu estou aqui. Ele se vira para sair com ela nos braços. Estou a poucos metros de distância. Uma viga pressiona minhas pernas. A fumaça sufoca minha garganta. Tento desesperadamente gritar. Droga. Damien para de repente. Ele olha ao redor do espaço em chamas, mas não me vê. Como se percebesse alguma coisa, abaixa a voz e pergunta à mulher em seus braços. Tem mais alguém preso? Ponto de vista de Damien. Lindsay franze levemente a testa, abre a boca e finalmente insiste. Não, o incêndio está piorando. Precisamos ir embora, agora. Alguns dias depois, a notícia da internação de Lindsay se espalha pela emissora. Seus colegas fazem fila para visitá-la, e flores e cestas de frutas enchem o quarto do hospital. Nenhuma delas é de Kristen. Fico parado na porta, checando meu celular repetidas vezes. Alguns dias atrás, enviei uma mensagem para Kristen. Há um incêndio no Distrito Oeste. Tenha cuidado ao sair do trabalho. Ainda não foi lida. Por algum motivo, uma sensação de desconforto permanece no meu peito. A porta da ala se abre. É o supervisor de Lindsay na emissora. Depois de uma breve conversa, ele se aproxima da cama de Lindsay. Lindsay, mesmo sendo nova, você teve coragem de ir ao local do incêndio para fazer a reportagem. Isso é raro. Desta vez, tanto você quanto Kristen fizeram um ótimo trabalho para a emissora. No momento em que ouço esse nome, meu corpo inteiro fica rígido. Avanço imediatamente, sentindo a voz se apertar na garganta. Kristen estava na cena do incêndio? Onde ela está agora? O diretor da emissora tenta me acalmar rapidamente. Sr. Grimholt, por favor, não se preocupe. Kristen está bem. Ela ficou presa no local, mas os bombeiros a encontraram e a resgataram a tempo. Naquele momento, a TV do hospital, instalada na parede, começa a reproduzir imagens do incêndio. Em uma cena breve e trêmula, eu a vejo. Kristen, inconsciente, sendo levada em uma maca pela equipe médica. Fico olhando para a tela, completamente paralisado. Ela estava a poucos metros de mim naquela noite, tão perto, mas eu não fazia ideia de que ela estava em perigo. Quase consigo imaginar o que ela passou naquele momento. O medo, a impotência, o desespero. Sempre soube que Kristen é realmente muito tímida. Tão tímida que uma vez, depois de assistir a um filme de terror, ficou com medo de dormir sozinha. Ela ficava na porta do meu quarto, segurando o travesseiro e pedindo para ficar comigo. E todas as vezes, eu a rejeitava friamente. Mas ela também é incrivelmente corajosa. Corajosa o bastante para ficar diante de homens muito maiores que ela e defender mulheres que estavam sendo assediadas. Corajosa o bastante para correr diretamente para uma cena de incêndio, apesar do trauma de infância causado por um incêndio do passado. Ao longo dos anos, ela veio de uma cidade pequena para Boston, construindo sua carreira passo a passo e conquistando um lugar para si mesma na emissora. Ela é tão resiliente, tão determinada. E ainda assim, eu disse aquelas palavras arrogantes e cruéis para ela naquele dia. O frio se espalha pelos meus membros. Sinto como se estivesse afundando no gelo. Minha garganta aperta. Onde está Kristen agora? Uma mulher próxima responde baixinho. Kristen apresentou sua demissão há uma semana. A essa altura, provavelmente já deixou Boston. Eu congelo. Quase instintivamente, corro em direção à porta. A voz de Lindsay me chama atrás de mim. Damien, não vá. Não paro. Saio sem olhar para trás. Pela primeira vez na vida, sinto um nojo incontrolável por Lindsay. Naquele dia, quando o incêndio começou, ela sabia que Kristen também estava presa, mas escolheu não dizer nada. Nem consigo imaginar o que poderia ter acontecido se os bombeiros não a tivessem encontrado a tempo. A vida de uma pessoa não significava nada para ela.
Talvez, desde o momento em que Kristen terminou tudo de forma tão decisiva e partiu em direção ao futuro que acreditava querer, nosso relacionamento já devesse ter terminado há muito tempo. Só agora finalmente admito. Todos esses anos, eu nunca realmente usei Kristen como substituta. Porque ela sempre foi insubstituível. Ponto de vista de Kristen. Depois de sair de Boston, volto para minha pequena cidade. Ao longo dos anos, os presentes caros que Damien me deu, depois de revendidos, somam cerca de 8 milhões de dólares. Além disso, as várias transferências que ele fez somam mais 10 milhões. Dou metade para instituições de caridade e deposito o restante na minha conta. Junto com minhas próprias economias, é mais do que suficiente para que meus pais e eu vivamos confortavelmente em um pequeno apartamento na cidade pelo resto da vida. Depois disso, encontro um trabalho tranquilo e fácil. Meus pais estão satisfeitos. Eles estão genuinamente felizes. Eles acreditam que finalmente me acalmei. A vida em uma cidade pequena é lenta e tranquila. Depois do trabalho, quando não há nada para fazer, meus pais começam a me pressionar para que eu vá a encontros às cegas. Eventualmente, não posso mais recusar. Quando chego, a outra pessoa já está sentada. Ele está acima do peso. Usa uma corrente grossa de ouro e está com a gola da camisa polo levantada. O típico novo rico de cidade pequena. Sento-me. Olá. Eu sou Derek. Administro um supermercado. Você trabalha em um banco? Quanto ganha por mês? O suficiente para viver. Quanto é isso? Ele insiste. Minha ex-namorada trabalhava em um banco na cidade vizinha. Ela ganhava 3 mil dólares por mês. E você? Toma um gole de água. Menos que isso. Ele assente como se estivesse me avaliando, e então começa a listar suas condições. Depois do casamento, você vai ter que morar com minha mãe. Além disso, vai precisar dar metade do seu salário mensal para ela, para a aposentadoria. Escuto em silêncio. O valor da noiva é de 40 mil dólares. Você traz o dinheiro, e nós usamos para pagar a hipoteca juntos. Vamos ter 4 filhos. Pelo menos 3 deles têm que ser meninos. Você vai cuidar de todas as tarefas domésticas. Minha mãe diz que trabalhar em banco é fácil, então você vai ter bastante tempo. Coloco meu copo de lado, prestes a responder, quando uma figura familiar aparece à minha frente. É Damien. Derek, certo? O homem parece confuso. Quem é você? Damien fala calmamente. Eu ouvi tudo o que você acabou de dizer. A senhorita Mercer não é adequada para você. Mas tenho uma sugestão. Que sugestão? Derek pergunta. Você deveria se casar com sua mãe. Ela já atende a todos os seus requisitos e nem sequer pede o valor da noiva. Muito econômico. O que diabos você acabou de dizer? O rosto de Derek fica vermelho como um tomate. Num acesso de raiva, ele tenta avançar. Mas então vê a estrutura de quase 1,80 de Damien, a presença imponente de um dom e o relógio caro em seu pulso. Sua coragem desaparece instantaneamente. Ele engole a raiva e sai furioso. Damien e eu ficamos sentados um de frente para o outro no café. É a primeira vez que nos vemos em meio ano. Ele parece mais magro, mais desgastado do que antes. Eu quebro o silêncio. O que você está fazendo aqui? Ele me olha. Sua garganta se move enquanto engole em seco. Kristen, eu não sabia que você estava presa no incêndio naquele dia. Congelo por um momento. A voz de Damien fica rouca. Se eu soubesse que você também estava presa lá, eu nunca teria... Nunca teria o quê? Nunca teria me abandonado enquanto carregava Lindsay para fora? Depois que volto de Boston para minha cidade natal, continuo acordando de pesadelos em que sou engolida pelo fogo. Toda vez a última imagem do meu sonho é sempre a mesma. Damien indo embora sem olhar para trás, com Lindsay em seus braços. Mas eu já segui em frente. Eu o interrompo. Isso é passado. Não precisa falar sobre isso. Desejo a você e a Lindsay um casamento feliz. Damien se recosta na cadeira, um leve cansaço estampado no rosto. Já terminei o noivado com ela. Acabou completamente. Kristen, você sabe, pensei em você todos os dias nos últimos 6 meses. Ele faz uma pausa, a garganta se movendo levemente. Depois que você foi embora, percebi o quanto fui desprezível com você. E também percebi que, nesses 5 anos, já tinha me apaixonado por você sem nem perceber. Foi minha arrogância. Achei que você sempre estaria ao meu lado. Achei que não precisava dizer ou fazer nada e que você entenderia. Achei que tinha todo o tempo do mundo. Coloco minha xícara de café sobre a mesa. Damien, você terminou? Ele me olha. Se terminou, eu deveria ir. Tenho trabalho amanhã. Levanto-me. Kristen. Damien me chama. Um lampejo de pânico cruza seu rosto. Ele sempre foi orgulhoso, até mesmo condescendente. Mas agora sua voz está baixa, quase humilde. Kristen, quero recomeçar com você. Você acredita em mim? Fico parada por alguns segundos. Eu nunca mais vou ficar com você. Empurro a porta. O vento lá fora bate no meu rosto, frio e cortante. Sinto lágrimas nas minhas bochechas, mas não volto atrás, porque a dor do passado é profunda demais. Ela não pode ser apagada com algumas palavras leves. 1 ano depois, retorno a Boston. A vida na cidade pequena é estável, mas não é o que eu realmente quero. Sei que ainda amo minha carreira e estou disposta a dar tudo por ela. Mais tarde, com minha sólida experiência profissional, consigo entrar em uma nova emissora de televisão. Damien também retorna a Boston. Ele não tenta mais interferir na minha vida, mas continua investindo discretamente na emissora. Sei que não posso impedi-lo e não tenho mais energia para lutar contra isso. Então, deixo para lá. Seus investimentos constantes preenchem a lacuna anual de financiamento da emissora, então não preciso mais lutar com audiência e metas. Posso me concentrar inteiramente no conteúdo, o que é um alívio. O tempo passa pacificamente. Então, durante uma coletiva de imprensa conjunta da indústria, Damien, que não aparecia publicamente havia muito tempo, desmaia de exaustão física. No dia seguinte, o Grimholt Empire divulga um comunicado afirmando que Damien passará por um tratamento de longo prazo no exterior para se recuperar física e mentalmente, afastando-se de todas as operações diárias e das aparições públicas. Eu não acompanho mais as notícias sobre ele. Continuo vivendo minha vida. Com o tempo, crio outro programa de sucesso para a emissora e finalmente sou promovida à posição com que sempre sonhei.
Naquele momento, finalmente entendo. A vida não deveria ser limitada. Podemos vivê-la de inúmeras maneiras diferentes. Fim, que Deus te abençoe. E aí, gente, o que vocês acharam da história? Eu, sinceramente, gostei da OP ter criado amor próprio, ter seguido em frente, né? Mesmo depois de tantos impasses, ela querendo ficar com ele, porque ela amava ele e ele não valorizou o suficiente. E é que eu amo ela, é que eu não sabia que eu amava. Sabia sim, gente, ele gostava dela, mas o que é que ele queria? Ele queria viver em dois mundos, né? Ele queria ficar com ela como amante e ficar lá com a bonitinha lá. E no final ficou sem nenhuma das duas, né? Ficou sozinho. Eu fiquei muito. Fiquei triste, né? Porque ela sofreu bastante, mas fiquei feliz também porque ela conseguiu finalmente o recomeço dela. Eu gostei dessa parte. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Tchau!